Vamos lá, pessoal! Estamos aqui ao vivo com vocês, diretamente aqui do canal Educação, pelo YouTube, pelo IPTV. Estamos aqui diretamente dos estúdios da segunda série em Teresina. Muito bom dia, muito bom dia! Show de bola! Como é que vocês estão, galerinha? Toda a galerinha aí que nos prestigia aqui pelo YouTube, estão ao vivo aqui com a gente, interagindo. Por exemplo, Gabriel André, estava aqui na aula de matemática, né? Mas diz que está de volta no último horário. Tranquilo, vamos ficar aqui no aguardo do nosso companheiro Gabriel André. Galerinha também de Dom Inocêncio estão aqui com a gente, dando aquele bom dia, fazendo aquela participação. Vamos que vamos, né, jovens? Vamos iniciar aqui mais uma aula, mais um encontro de física da semana e vamos continuar falando de espelhos. Nosso último encontro, a gente falou de espelhos planos. Fizemos aí algumas atividades sobre esse tema e também trabalhamos com a formação de imagens nesses aparelhos, né? Nestes instrumentos chamados espelhos planos. O que a gente viu? A gente viu como característica que nesses espelhos planos a imagem ela é formada de uma única maneira. Essa imagem, para um objeto real, ela será de natureza virtual. Ok? Essa imagem, ela será direita, ou seja, eu não vejo o objeto de cabeça para baixo, eu vejo ele normal. Então, se eu tenho uma vela objeto com a chama acesa à frente de um espelho plano, a vela terá no espelho a formação da imagem dela com a chama para cima, assim como o objeto. E, além disso, a imagem ela terá mesmo tamanho, ela será igual em tamanho, em altura, para o objeto. Ela se mantém com essa característica da altura igual à do objeto. Perfeito? O que nós vamos tratar agora? Nós vamos tratar da formação de imagens em espelhos esféricos. Olha só, como acontece a formação da imagem em espelhos não mais planos, em superfícies não mais planas, mas superfícies que são curvilíneas, são esféricas. E mais, quais são os tipos de espelhos? Porque nós já vimos o plano, mas existem mais dois, que são os esféricos. Você vai ter o côncavo e o convexo. Bom? Então, na nossa aula de hoje, dia 8 de setembro, a gente vai trabalhar com formação de imagens em espelhos planos, em espelhos esféricos. Eu sou o professor Caio Breno, estarei aqui com vocês na disciplina de Física para a gente tentar realizar a análise desses espelhos, desses tipos de espelhos. Quando a gente realizar essa análise, o que a gente vai buscar, professor? Vamos tentar realizar essa análise através desses objetivos. Hoje nós vamos conhecer os espelhos côncavos e convexos, que são aí tipos de espelhos esféricos, e os seus elementos. Um espelho esférico vai ter raio, vai ter centro de curvatura, terá vértice, terá distância focal, foco principal. Então, todos esses são elementos desse espelho, tá? E aí a gente vai conhecer o foco principal, foco secundário também, e as principais propriedades dos espelhos esféricos de Gauss. Então, a gente vai usar aqui o referencial de Gauss para esses espelhos. Vamos construir geometricamente as imagens de um objeto real nos espelhos esféricos côncavos e convexos. Além disso, a gente vai analisar as características das imagens formadas. Se a imagem é maior,
menor ou igual, se a imagem ela vai ser direita ou invertida. Vai ter um caso de um desses espelhos que a gente vai formar uma imagem chamada de imprópria, porque na realidade eu não tenho formação de imagem. Essa imagem ela se forma no infinito, tá bom? Vamos lá então, e por fim a gente vai trabalhar com questões durante a nossa aula, ok? Aí a gente vai realizar a seguinte análise. Espelho esférico. O que é um espelho esférico, professor? Muito provavelmente você já se deparou com um espelho esférico no seu dia a dia e ainda não tinha observado esse tema, não tinha estudado esse tema, por isso não deu tanta importância. Ah, um espelho. Mas, em muitas situações do seu cotidiano, você se depara com espelhos esféricos. Quando você entra no supermercado e vê esse espelho circular, bem na entrada e na saída dos supermercados, entrada e saída de garagens, de apartamentos, você está diante ali de um espelho esférico. Além disso, você às vezes tem em algumas praças alguns apetrechos nessa praça que vão simbolizar ali uma arte, né? Algo para deixar ali a praça mais bonita. Então, nesse caso aí, você trouxe uma imagem, você traz nessa imagem também um espelho do tipo esférico. Nós encontramos espelhos esféricos aonde mais? Lá nas óticas, quando você se depara com aquele espelho, quando vai comprar um óculos, você também se depara com um espelho esférico no retrovisor lateral de veículos. Tem certeza, professor? Tenho. Tenho, sim. E também você se depara com espelhos esféricos, por exemplo, quando você vai se maquiar. Pessoal que gosta aí de maquiagem, galerinha que gosta aí de maquiagem, vai ter um espelho esférico lá no seu kit de maquiagem. Tem certeza, professor, que aquele espelho é esférico? Tenho absoluta certeza. Professor, mas o que seria um espelho esférico? Bom, espelho esférico é toda e qualquer superfície refletora que tem um formato de calota ou superfície esférica refletora. Superfície circular, superfície esférica e com essa capacidade de produzir aí reflexão. Como todo espelho, essa reflexão da luz, ela se forma de forma regular. Então eu vou produzir imagens bem semelhantes com relação aos objetos. Então, quando eu estou diante de um espelho de garagem, né, na saída de entrada de garagens de apartamentos, eu tenho que ter uma formação de imagem através da reflexão regular. Então, a imagem ela tem que ser ali bem nítida, semelhante ao objeto, com relação à nitidez, porque a imagem produzida pode ser diferente, a gente vai já ver. Mas, com relação à nitidez, a nitidez tem que ser semelhante ao do objeto. Então, você observa nas duas imagens, né? Eu estou vendo a formação de pessoas e é nítida a formação delas.
eu estou conseguindo observar que o rapaz ali na primeira imagem está pegando alguma coisa que ele vai depois comprar. Estou vendo com nitidez as pessoas que estão caminhando pela praça. Então, aí nesse caso, a formação de imagem vem de uma reflexão regular. Ok? Então, toda superfície esférica ou semelhante a uma calota esférica terá a denominação de espelho esférico, desde que seja uma superfície refletora. Bom? Galerinha, os espelhos esféricos são divididos em dois tipos. O espelho esférico côncavo e o espelho esférico convexo. Lembra que eu falei desse símbolozinho aqui de tracinhos atrás do espelho, né? Representam que essa parte do espelho é a parte opaca, não refletora desse espelho. Certo, galerinha de Pajeú? Então, seria a parte opaca, a parte não refletora desse espelho que contém esses tracinhos. Então, se é a parte opaca, a parte não refletora, quer dizer que a luz ela vai incidir no espelho côncavo na parte de curvatura para dentro. Então, o espelho côncavo é um espelho que a curvatura é para dentro e a parte refletora seria essa curvatura interna. Tá bom? Como se você estivesse descascando aí uma tangerina. Aí a casca da tangerina sai aquele pedaço inteiro, né? Da casca. Então, a parte de reflexão seria essa parte interna, olha só. Essa parte que reflete. Beleza? Então, esse é um exemplo de espelho côncavo. Já o convexo, olha a partezinha opaca aparecendo aqui de novo. A partezinha não refletora. Então, a luz agora ela vai incidir na parte em que a curvatura fica para fora. Olha só. Então, é como se fosse a parte de fora da casca da tangerina. Certo? Esses dois são os dois espelhos que a gente vai encontrar. O espelho côncavo, como eu falei, a curvatura para dentro, e o espelho convexo, a curvatura para fora, com ambas dessas partes, né? Do côncavo, a parte refletora seria a de dentro, do convexo, a parte refletora seria a de fora. Ok? Galerinha, então, conhecendo agora esses dois espelhos, nós vamos conhecer os elementos que fazem parte deles. Esses elementos a gente tem que dar importância. Mais na frente, a gente vai necessitar desses elementos para a construção de imagens. Ok? Bom, desses elementos fica nítido, primeiro, a formação de um espelho esférico. Como deve-se a formação de um espelho esférico? Como deve ser? A formação de um espelho esférico, imagina você ter uma esfera, e aí você pega apenas a casca dessa esfera, uma parte da casca dela. Então, essa parte da casca que você pegou, que é a parte mais escura da imagem, seria o que nós chamamos de espelho esférico.
Se essa parte, claro, ela for refletora. E, olha só, eu vou ter alguns elementos geométricos que vão ser de grande importância para a produção de imagens. Por exemplo, imagina aí que essa casca, completa. Se essa casca estiver completa, eu vou ter uma circunferência completa, certo? Então, esse ponto C, ele será o centro de curvatura dessa circunferência. Existe um eixo chamado de eixo principal que corta essa circunferência na metade, na horizontal. O ponto de cruzamento entre o espelho e esse eixo principal, nós vamos chamar de vértice do espelho, representado pelo V maiúsculo. A distância do centro de curvatura ao vértice desse espelho, nós podemos chamar de raio. Já que forma uma circunferência, toda circunferência, a distância do seu centro até um ponto mais periférico, né? Até um ponto mais extremo dela, é o raio. Vamos ter um ângulo de abertura desse espelho. Esse espelho ele pode ter uma curvatura mais fechadinha ou uma curvatura mais aberta. Quem indica essa curvatura é o ângulo de abertura. Além disso, nós teremos, olha só, um foco principal. O que é o foco principal, professor? Imagina essa distância do vértice ao centro de curvatura do espelho. O foco principal será uma mediatriz. Uma distância média, olha só, uma distância média entre o vértice e o centro de curvatura. Será uma distância média entre o vértice e o centro de curvatura. Se o foco principal está entre o vértice e o centro de curvatura, professor, quem é essa distância do vértice ao foco e do foco ao centro de curvatura? Essa distância ela será chamada de distância focal, representada pela letra F minúscula. Tá? Então, são diferentes, foco principal e distância focal. Foco é um ponto de foco do espelho. Foco principal é um ponto de foco do espelho. Distância focal será a distância deste ponto de foco principal até o ponto de vértice do espelho. Ok, jovens? Beleza?
Eu vou dar um minutinho para vocês, para que vocês possam anotar essas informações para a gente prosseguir a aula, tá? E aí depois depois desses minutinhos, a gente retorna com a nossa aula, certo? Um minutinho. Voltamos, galerinha. Voltamos. Vamos lá. Meus anjos, continuando aqui a nossa aula, a gente vai analisar agora como nós podemos calcular essa distância focal. Olha só. Se a distância focal é um ponto do foco principal ao vértice do espelho e o foco principal ele fica exatamente no centro do raio de curvatura, olha aí, o foco principal ele fica exatamente no ponto médio do raio de curvatura, quer dizer que a distância focal seria o raio dividido por 2. Tá? Quer dizer que a distância focal seria o raio de curvatura dividido por 2. Beleza? Tranquilos? Então, a distância focal f minúscula será o raio de curvatura dividido por 2. E o raio, consequentemente, né? Se a gente fizer meio pelos extremos, o raio será 2 vezes a distância focal. Perguntinha no chat. Vamos dar uma olhadinha nessa pergunta. Show de bola essa participação de vocês. E aí a perguntinha é de Pajeú. Professor, a formação de imagem em um olho tem relação com esse tipo de espelho? Não seria o tipo de espelho, tá? Por quê, professor? Porque lá no olho você não tem a formação de imagem através de uma superfície refletora, senão a imagem não ia ser formada dentro do olho, né? A luz ia incidir no olho e ia refletir. Será uma lente, exatamente. Exatamente. E aí lá nas lentes você tem a lente cilíndrica, você tem a lente convergente e a lente divergente. Tá? A diferença entre espelhos e lentes é que as lentes são superfícies transparentes. E os espelhos são superfícies refletoras.
Então, lá no olho, você tem uma lente, tá? Lá no nosso, aqui no nosso olho, no seu olho, no meu, você tem uma lente. E aí, essa lente, ela vai possibilitar a entrada da luz e vai focar esses raios luminosos em um único ponto no olho, tá? Então, a diferença de espelho para lente é a seguinte, olha só. No olho você tem aqui uma lente, ó. O que vai acontecer? Você vai ter o raio de luz incidindo nessa lente. E aí esse raio de luz essa lente vai possibilitar, por exemplo, que esses raios se encontram no mesmo ponto. E aí, como a gente já viu lá nos espelhos planos, quando eu tenho, no mínimo, 2 raios de luz se cruzando, eu tenho a formação de imagens. Tá? A gente vai falar de lentes agora nesse mês de setembro. E eu vou falar para vocês a questão também dos defeitos de visão, né? Que esses defeitos podem variar de acordo com o formato da lente que existe no seu olho. Essa lente você pode ter a formação da imagem num ponto antes, num ponto depois da retina, e isso vai promover aí uma diferença na formação da imagem que a gente vê sem óculos. Então você vai precisar do óculos exatamente para isso, né? O óculos é um tratamento que você precisa utilizar para que a sua vergência ela diminua. Professor, eu não conheço uma pessoa que óculos tenha dado certo, que o grau diminuiu. Olha o professor de vocês aqui. Eu já usei quase 3 graus, hoje eu uso 1,5. 1,25. Tá? Então, como eu falei, óculos é um tratamento. Você tem que usar direto. Direto. Tem gente que quer usar só quando sai de casa. Tá? Aí faz aumentar, porque você vai estar em casa forçando a sua visão para assistir TV, assistir essa aula. Tá bom? Não olhei, mas as fotos foram repassadas pra gente lá no grupo lá do canal Educação, tá? Achei show de bola o trabalho de vocês com os espelhos planos, formação de imagens, né? Associação de espelhos, o caleidoscópio. Achei show de bola, professor. Mas vou dar uma olhadinha lá, tá? Belezinha? Tiveram muitos parabéns do trabalho de vocês. Continue assim, a galerinha de Pajeú aí atenta, trabalhando, mostrando serviço, aplicando na prática, né? O tema aí de física, de espelhos. Jovens, vamos também aplicar esse assunto também posteriormente, tá? Esse assunto aqui de espelhos esféricos. É possível a gente realizar a aplicação também, tá bom? E como a gente já pegou o gancho aí da formação de imagens no olho, a gente vai agora estudar os raios que também formam imagens nos espelhos esféricos. Eu vou ter, galerinha, 4 possibilidades de raios. 4 possibilidades de raios notáveis. E eu preciso, no mínimo,
escolher 2 deles. Lembra que eu falei, né? O cruzamento de no mínimo 2 raios notáveis vai produzir uma imagem. Pode usar os 4? Pode. Só vai deixar mais preciso o local onde você vai formar a imagem. Agora, você pode utilizar apenas 2. Não há nenhum problema nisso. Vamos então falar do primeiro raio notável. O primeiro raio notável, ele vai seguir a seguinte trajetória. Esse raio, ele vai incidir paralelamente o espelho ao eixo principal. Não é que ele é paralelo ao espelho, ele vai incidir paralelamente ao eixo principal a superfície refletora. Então, olha só. O que vai acontecer? Esse raio, ele incide a superfície refletora nesse ponto aqui. Esse ponto é paralelo, né? Ao eixo principal. O eixo principal é essa reta que, de acordo com o referencial de Gauss, você tem vértice, foco e centro de curvatura. Tá? Professor, o que acontece depois? Ora, se eu incidir um raio de luz numa superfície refletora, a luz vai refletir. Sim ou não? Então, olha só, eu tenho aqui esse raio incidente, RI, e aqui eu vou ter o raio refletido. Esse raio refletido, jovens, quando o raio incidente ele é paralelo ao eixo principal, o raio refletido, ele sempre vai refletir passando pelo foco. Ele sempre vai refletir passando pelo foco. No espelho côncavo, o foco fica fora do espelho. Então ele vai refletir, passar pelo foco fora do espelho, no espelho côncavo. Agora, no espelho convexo, que a curvatura é para frente, o raio de luz vai incidir na superfície do espelho e vai refletir. Aqui seria o raio incidente, aqui seria o raio refletido. Professor, e agora como é que vai passar pelo foco? Você vai ter que projetar raios refletidos. Tá bom? Você vai ter que projetar esses raios. Como a gente fez lá no plano, né? No espelho plano, nós projetávamos um acréscimo desse raio incidindo dentro do espelho. E olha só a projeçãozinha, que eu vou chamar de raio refletido linha. A projeçãozinha dele passando pelo foco. No espelho convexo, o foco e o centro de curvatura ficam do lado de dentro do espelho. Então, toda vez que esses pontos ficarem do lado de dentro do espelho, você tem que projetar esses raios. Ok? Tranquilo? Exatamente. Os espelhos esféricos convexos, eu acho que eu nem cheguei a falar nisso, né? Mas os espelhos... Vou voltar aqui, ó. Os espelhos convexos, que são os espelhos com a curvatura para fora, que a luz incide na superfície
refletor e essa curvatura é para fora, eles são comuns em comércios, eles são comuns nos retrovisores dos ônibus, aqueles retrovisores redondos que ficam dentro do ônibus, são espelhos do tipo convexo, tá? Você tem também nas bolinhas que decoram as árvores de Natal, um espelho convexo, tá bom? Então, todos esses espelhos, eles são do tipo convexo. Agora, professor, o espelho côncavo, onde é que nós temos espelho côncavo? O espelho côncavo você tem no espelho de maquiagem. Tá? O espelho côncavo você tem no espelho de maquiagem, para que esse espelho ele serve para dar uma ampliação na tua imagem. Tua imagem ela se torna mais ampla, maior, para que você verifique, né, com mais êxito se aquele ponto do rosto pegou bem a maquiagem ou não, para que a maquiagem não fique falhada. Tá bom? Então, são exemplos de encontrarmos os espelhos côncavo e convexo no nosso dia a dia. Beleza? Vamos falar agora do segundo raio notável. O primeiro você não pode esquecer. Incide paralelo ao eixo principal, passa refletindo pelo foco. Olha o segundo. O segundo é o inverso. O segundo é o inverso. Ah, professor, então o segundo é só lembrar que se ele incide pelo foco, ele vai refletir paralelo? Exatamente. Se o raio incidente for, olha só, se o raio incidente for um raio que passa pelo foco, que incide no foco, ele vai refletir de forma paralela ao eixo principal. No espelho côncavo, como eu falei, o foco fica do lado de fora. E no convexo, vamos lá. Ele incide passando pelo foco. Professor, mas ele não passa pelo foco, porque o foco fica do lado de dentro. Então você projeta esse raiozinho passando pelo foco, que é o raio incidente projetado. Ele vai refletir, olha só, paralelo ao eixo principal. Exatamente. Esse formato côncavo, ele tende a divergir os raios de luz. A tendência deles normalmente é essa. Tá? Esse formato côncavo, ele tem a tendência também de, em alguns pontos, focar o raio de luz. Aí, por que que nos faróis de veículo você tem esse formato côncavo? Para quando a gente colocar a luz baixa, focar em um único ponto aquela luz. Tá? Ela sofre várias reflexões e focar no único ponto. Ok? Exatamente. Em resumo, serve para o direcionamento da luz. Esse formato, ele possibilita o direcionamento da luz. Exatamente. Então não esqueça, o segundo raio, ele possibilita o quê?
segundo raio notável, ele possibilita que o raio que vem incidente passando pelo foco sofra uma reflexão paralela ao eixo principal. Terceiro raio notável. Esse aqui é o mais fácil. Esse aqui é o mais fácil. O terceiro raio notável diz que o raio que incide passando pelo centro de curvatura, ele reflete pelo mesmo caminho. Então você observa que o vermelhinho é um raio incidente e ele passa pelo centro de curvatura. Quando ele reflete, olha aqui o azulzinho. Ele vai refletir passando pelo centro de curvatura novamente. No espelho côncavo, o centro de curvatura fica do lado de fora. Então, vai refletir nesse centro, que é do lado de fora. Não precisa projetar nada, né? Agora, no espelho convexo, se a minha incidência ela é direcionada para o centro de curvatura, a reflexão vai acontecer. E aí, nesse caso, eu vou ter, né, que projetar esse raio refletido dentro do espelho. Por que projetar, professor? Porque o centro de curvatura de um espelho convexo é do lado de fora. Perdão, do lado de dentro. Ok. E o último raio, professor? O senhor disse que eram 4, né? Isso. O último raio, olha só. Esse último raio é o raio que passa pelo vértice. Quando ele incide no vértice do espelho, ele vai refletir, produzindo uma reflexão que forma aí ângulos similares, simétricos. Então, o ângulo de incidência que a gente viu, né, já na reflexão, ele é igual ao ângulo de reflexão. O Izinho, que é o ângulo de incidência, ele será igual ao Rzinho, que é o ângulo de reflexão. Toda vez ele vai produzir reflexões assim. Professor, e no convexo? Do mesmo jeito. A diferença é que não vai projetar nada agora, né? Porque o vértice, ele fica exatamente na extremidade do espelho. Mas a lei segue o mesmo padrão. Certo, jovens? Galerinha, aqui alguma dúvida até aqui? Ficou aí algum questionamento?
Alguma dúvida em algum dos 4 raios notáveis? Querem que eu volte em algum dos raios? Até agora tudo tranquilo. Então agora, nessa primeira aula, a gente já vai começar a analisar a construção de imagens nos espelhos esféricos, tá? Vou começar pelo espelho côncavo, ou seja, que a superfície esférica é a superfície com a curvatura para dentro. Nessa situação, né, de formação de imagens nos espelhos esféricos, a gente vai analisar para esse espelho côncavo 5 possibilidades. 5 formas diferentes de construir imagem. Ok? Então eu vou analisar aqui o primeiro caso. Presta muita atenção. Aqui eu vou utilizar os raios notáveis que a gente falou até agora. Aqueles 4 raios notáveis. Mas eu só preciso escolher 2. Vamos lá para os 2 que eu vou escolher. E vamos ao caso, né? Qual é esse caso, professor? Primeiro caso, eu vou ter um objeto além do centro de curvatura. Ou seja, um objeto que ainda não passou pelo centro de curvatura. E aqui eu vou escolher 2 raios notáveis que partem desse objeto e o cruzamento desses 2 raios vai produzir uma imagem. Vamos aqui para o primeiro. Primeiro raio notável é o raio que vai incidir paralelamente ao eixo principal. Se ele incide paralelamente ao eixo principal, ele reflete passando por onde, jovens? E aí? Se ele incide paralelamente ao eixo principal, ele vai refletir passando pelo foco, né, jovens? Olha aí, um raiozinho passando pelo foco. Professor, precisa de mais outro, né? Aí é você quem escolhe o próximo. Precisa de mais um e aí você quem vai fazer a escolha. Já usamos o primeiro. Então você pode usar o segundo, o terceiro ou o quarto. Você quem escolhe. De qualquer forma, vai gerar uma imagem no mesmo lugar. Vou escolher o que passa pelo foco primeiro. Ele incide pelo foco. Se incide pelo foco, ele reflete de que maneira? Se incide pelo foco, ele reflete como? Galerinha de Pajeú que está participando. Ele vai refletir paralelo ao eixo principal. É o contrário do primeiro. Esse aí é o segundo raio notável. Jovens, nesse ponto que houve o cruzamento desses 2 raios notáveis, nesse pontinho aqui, você vai ter a formação da imagem, olha só.
Olha, professor, que fofinho a arvorezinha, né? Isso. Só que essa árvore, ela tá de cabeça para baixo, professor. Aí é que está. A gente vai analisar agora como é, qual é, ou quais são, na verdade, as características dessa imagem. Essa imagem, quero saber de vocês, ela é formada antes do espelho ou depois do espelho? Antes do espelho ou depois do espelho? Antes do espelho, muito bem. Então, se a imagem é formada antes do espelho, ela é uma imagem real. Só é virtual se ela for formada dentro do espelho. Essa imagem, ela é maior que o objeto, menor que o objeto ou de mesmo tamanho do objeto, igual ao objeto? Ela é, professor, menor. Olha a arvorezinha, pequenininha. Olha só, essa imagem, ela é direita ou ela é invertida? Professor, ela está de cabeça para baixo, né? A folhagem está de cabeça para baixo. Então ela é invertida. Então as características para essa primeira situação serão essas. A imagem de um objeto colocado antes do centro de curvatura é real, menor e invertida. Real, menor e invertida. Ok, jovens? Então não esqueçam dessa característica. A imagem ela é real, menor e invertida. Professor, por que ela é real? Porque ela é uma imagem produzida antes do espelho. Você só consegue vê-la se tiver, por exemplo, um papelzinho aqui, ó. Se tiver uma folha de papel bem aqui, onde está a árvore, você consegue ver ela sendo produzida no papel. Se tiver um espelho plano, aí você vai observar ela. Se eu colocar um espelho plano bem aqui, ó, eu vou conseguir observar ela. Se eu colocar uma imagem, um papelzinho branco, se eu colocar um papelzinho aqui, eu consigo observar ela. Ela não é formada dentro do espelho. Ela é formada fora. Ok? Professor, e se eu colocasse outros raios? Ia dar certo do mesmo jeito? Ia dar certo do mesmo jeito. Vai dar certo, vai dar certo. Eu confio em vocês. Eu confio em vocês. Tenho certeza. Aí, de Pajeú, eu não duvido que a galerinha tá empenhada nesse conteúdo. Jovens, eu vou colocar aqui agora para vocês um timezinho, tá? De 1 minutinho. E aí vocês anotem essas informações. Aí a gente vai voltar só para se despedir, tá bom? 1 minutinho na tela.
encontro, tá? Agradeço demais a presença de todos vocês nessa primeira aula, participação. E aí a gente volta já já para o nosso segundo time, tá bom? Aguardo vocês na nossa segunda aula. Até lá!